eu me chamo Renato, estou no primeiro período do curso de Direito na Universidade Estadual do Tocantins e neste vídeo eu vou comentar um pouco sobre o conceito de salvacionismo de acordo com o livro O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Bom, o salvacionismo ele é um elemento que ele é muito importante ser entendido no contexto do enfrentamento de visões de mundo completamente opostas, no contexto da colonização e dominação dos povos indígenas por parte dos europeus. Então, logo no início, nas primeiras décadas do descobrimento ou da invasão dos povos europeus em território que hoje chamamos de Brasil, várias descrições detalhadas, minuciosas sobre fauna, flora, sobre toda aquela região foram elaboradas, inclusive sobre os povos que já habitavam esta região. Então, da mesma forma em que os europeus, principalmente portugueses, estavam compreendendo as diferenças entre os diversos povos indígenas, os indígenas também estavam entendendo e buscando compreender e se adequar a esses homens que vinham do outro lado do mar, que também não eram iguais uns aos outros. Então começou a ser construída uma etnologia recíproca. E nesse processo, a própria visão que se tinha dos indígenas como o bom selvagem, povo belo, povo puro, foi se transformando para de repente se tornarem selvagens, bárbaros, canibais. Os europeus tiveram contato com a prática da antropofagia, que era praticada por muitos dos povos indígenas, e aí ficaram chocados. Aquilo horrorizou o povo europeu. E nesse ponto de vista, começou também a se ter o questionamento, principalmente por parte do clero, dos religiosos, se esse povo também era humano, se eles também eram filhos de Deus, feitos pelo mesmo barro das mãos de Deus que eles tinham sido feitos, se esse povo teria salvação. E logo ficou evidente que pelo menos eles precisavam, eles careciam, era de um banho, de uma lavagem na alma impura, pecaminosa, abominável deles, que cometiam atos como a antropofagia, que eram manipulados na visão do clero europeu pelos demônios através dos seus feiticeiros, a luxúria, de modo que eles se amavam como os animais, na mesma naturalidade dos bichos, a preguiça da vida deles farta, inútil, descuidada, sem nenhum interesse mercantil. E aí para o europeu isso foi assim muito extremo e esse pessoal precisa ser salvo. E aí a partir daí começou a se ter a visão de que não, a, a colonização, a expansão do Império Ibérico, tudo isso realmente existe uma missão evangelizadora, a missão de salvar essas almas. Nem que seja pela força, pela dominação, nem que eles sejam obrigados a serem salvos. Então, um lado muito negativo dessa noção, dessa visão que criaram, era de realmente legitimar toda a guerra, todo o extermínio que era levado à brutalidade, que era levada a esse povo, toda a perversidade, a eliminação desses povos, porque seria como se fosse um mal menor, mas que fosse para levar a salvação divina cristã para todo o mundo. Então, a missão salvacionista ela deveria ser buscada e aplicada a ferro e fogo, se fosse preciso. Nesse contexto, alguns grupos missionários, principalmente se destacam os jesuítas e os franciscanos, eles pretenderam criar basicamente repúblicas pias, seráficas, santas, com os índios recém-descobertos. Então, como o livro comenta, que duas destinações cruamente opostas foram
desfrutando cada qual o predomínio da dominação do Novo Mundo, e elas foram se conflitando. Porque de um lado, os colonos, querendo à frente dos seus negócios, e de outro, os religiosos à frente de suas missões. Então, logo, esse contraste já não era mais só um contraste, ele realmente se tornou um conflito aberto. É, houveram batalhas, houveram conflitos mesmo, houve derramamento de sangue nesse processo. Então, a história faria prevalecer, infelizmente, o plano oposto ao dos missionários, obrigando os próprios evangelizadores a cumprir o projeto colonial através da guerra genocida contra os índios e a ação missionária sendo, na verdade, etnocida. Mas antes disso, como eu falei, a ideia dos missionários era, na verdade, não era suplantar não era, não era transplantar o modo de vida europeu para aqueles povos recém-descobertos, não. Era realmente aproveitar ali como se fosse um barro mole que está que está propício a ser moldado, fazer deles uma república santa, uma república cristã, deixando para trás os vícios do povo europeu e recriar ali um ser humano que desenvolveria suas melhores potencialidades para ter uma sociedade solidária, igualitária, orante e pia. Só que, como eu comentei, essa utopia deles fazia uma oposição direta ao projeto colonial. Então a guerra se instaurou entre os colonos e os sacerdotes. De modo que, de um lado, o colono ele queria, na verdade, pôr o índio para trabalhar, para forçar o trabalho dele, produzir enriquecimento, como dando a Deus o que é de Deus e ao rei o que ele reclamava. Então, assim, houve vários extermínios, como, por exemplo, o caso dos 7 povos das missões, lá no sul, porque os colonos eles não viam esse povo nossa como pessoas a serem salvas, via como força de trabalho. E precisavam deles para prosperar os seus próprios negócios. E aí, desse modo, durante décadas, parou de se falar palavras sobre piedade para os milhares de índios mortos, aldeias incendiadas, crianças, mulheres e homens escravizados aos milhões. E aí toda aquela utopia virou apenas a justificativa de uma legitimação toda aquela brutalidade que acontecia com aqueles povos. Então, como o livro comenta, como ambas as coroas optaram pelo projeto colonial, obviamente, porque a possibilidade de exploração econômica e ganho era muito grande nessa região. E aí os místicos, que seriam os evangelizadores, na visão dos colonos que vinham empreender negócio, era que os místicos haviam cumprido já a sua função de dignificar a ação conquistadora. Ou seja, foi legitimada toda a barbárie e as pessoas tendo a sua consciência limpa porque, estou levando o plano de Deus. E aí, dessa forma, povos foram varridos, culturas foram extintas, e de modo que até hoje, boa parte o que se sobrou, ainda assim, de certa forma, sofre com o esvaziamento da sua cultura original, por causa de noções que antes não existiam e, como eu mencionei, os colonizadores tiveram suas consciências tranquilas, achando que estavam fazendo um projeto de Deus, legitimando através da fé, como muitas vezes aconteceu na história da humanidade, a sua crueldade e a sua barbárie. E aí, como o capítulo fecha, em lugar de sacros reinos pios, sob reis missionários a serviço da Igreja e de Deus, os reis de Espanha e Portugal queriam era o reino deste mundo. E é isso.
o breve comentário sobre esse tópico.